No ano de 1835, depois de meses de discussões na Assembleia Provincial e no interior das lojas maçônicas, os farroupilhas resolveram invadir Porto Alegre na noite de 19 para 20 de setembro. Parada dura. Foram 10 anos de lutas e pelejas onde houve milhares de baixas, tanto das forças revolucionárias quanto das forças imperiais. Na madrugada do dia 20 de setembro de 1835, os farroupilhas chegavam à Ponte da Azenha. Se defrontaram com a patrulha policial, derrotaram os caramurus e puseram o presidente da província, Antônio Rodrigues Fernandes Braga, em fuga para a cidade de Rio Grande. Foi escolhido como presidente da província Marciano Pereira Ribeiro e como comandante das armas o coronel Bento Manuel Ribeiro. Quase um ano depois de iniciada a revolta dos farroupilhas, encontrava-se Antônio de Souza Neto nos campos do Ceival, quando foi atacado por Silva Tavares, que retornava de um alto exílio no Uruguai. Depois da batalha travada no dia 10 de setembro, Neto reuniu seus oficiais nos campos dos Menezes e, num ato de coragem e determinação, proclamou a República Rio-Grandense. 11 de setembro de 1836 marca o nascimento de uma nova nação. Bravos companheiros da 1ª Brigada de Cavalaria, ontem obtivestes a mais completa vitória sobre os escravos da corte do Rio de Janeiro. Nossos compatriotas, os rio-grandenses, estão dispostos, como nós, a não sofrer por mais tempo a prepotência de um governo tirano, arbitrário e cruel como o atual. Em todos os ângulos da província, não soa outro eco que independência, república, liberdade ou morte! Camaradas, nós que compomos a 1ª Brigada do Exército Liberal, devemos ser os primeiros a proclamar a independência desta província, a qual fica desligada das demais províncias do Império e forma um Estado livre e independente, com o título de República Rio-Grandense. Campo dos Menezes, 11 de setembro de 1836. Assina Coronel Antônio de Souza Neto, comandante da 1ª Brigada de Cavalaria. Bravos camaradas da 1ª Brigada de Cavalaria, gritemos pela primeira vez: Viva a República Rio-Grandense! Viva a República Rio-Grandense! Viva a República Rio-Grandense! A Câmara de Vereadores de Jaguarão foi a primeira a apoiar o ato de independência. Em seguida, os farroupilhas definiram a primeira capital. Paraty foi a vila escolhida por se encontrar localizada num ponto estratégico. Como símbolo da nova nação foi apresentado o pavilhão tricolor, que manteve as cores brasileiras, verde e amarelo, mas introduziu entre elas o vermelho representativo do espírito republicano e federalista. Precedida a eleição para o presidente da República Rio-Grandense, foi escolhido o presidente Bento Gonçalves da Silva. No ano de 1838, os farroupilhas estavam fortalecidos e reuniram suas melhores forças, sob o comando de seus mais ilustres militares. Atacaram o município de Rio Pardo, onde os imperiais mantinham forte contingente. O ataque farroupilha foi fulminante, resultando vitoriosos os farroupilhas naquela batalha que passou para a história com o nome de Batalha do Barro Vermelho. Entre os imperiais presos estava a banda do 12º Batalhão de Caçadores.
E esse combate, então, ocorreu a 30 de abril de 1838 e tido como um dos mais sangrentos, onde tombaram em torno de 500 combatentes, grande maioria imperialista, muito poucos farroupilhas, e junto com o exército imperial foi apreendido a banda do Maestro Mendanha, que acompanhava o exército imperial. Então o Maestro Mendanha foi preso e foi pedido pelos republicanos que ele compusesse uma música para o hino rio-grandense, para o hino farroupilha. Nessa ilha injusta guerra, cima nossas façanhas, guerreiro, valor na guerra, guerreiro, amor na terra, cima nossas façanhas, guerreiro, amor na terra. Depois de proclamada a República Rio-Grandense, de escolhidos os seus dirigentes, havia a hercúlea tarefa de organizar a administração. O primeiro presidente provisório foi José Gomes Vasconcelos Jardim. O ministro do Interior e da Fazenda, Domingos José de Almeida, foi o grande responsável pela organização administrativa da República. O primeiro general farrapo foi João Manuel de Lima e Silva, liberal e republicano convicto. Deixou o Rio de Janeiro para se engajar na luta dos farroupilhas. A imprensa oficial foi entregue ao italiano, amigo de Garibaldi, Luigi Rossetti. O governo, o jornal O Povo, se transformou o meio mais eficaz de comunicação da República. Em 1840, os farroupilhas, já dando mostras de enfraquecimento militar, mas cada vez mais firmes nas tentativas de emplacar a República, transferiram a capital para o município de Alegrete. No ano de 1842, reuniu-se a Assembleia Constituinte. Eleitos os 36 deputados, reuniram-se na capital farroupilha para discutir a Constituição. Entre os deputados vamos encontrar os padres Francisco das Chagas Martins de Ávila e Souza e Hildebrando de Freitas Pedroso, além de vários oficiais e civis. Longos foram os debates e notáveis os avanços ideológicos propostos pelos republicanos. Para a época, eles elaboraram uma das constituições mais avançadas. Depois de quase 10 anos de luta, acordaram com os imperiais os itens da pacificação. Os artífices do acordo foram José Gomes de Vasconcelos Jardim, Bento Gonçalves Antônio Vicente da Fontoura, Padre Francisco das Chagas, cabendo a David Canabarro, que comandava o exército farroupilha, e a Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, presidente da província e comandante do exército imperial, assinar o tratado. Chega ao fim a mais longa e dura revolução já ocorrida em terras brasileiras. Nos anos seguintes à Revolução Farroupilha, estavam os farrapos e os caramurus unidos no mesmo exército brasileiro, lutando contra as ameaças dos países vizinhos, primeiro a Argentina e depois o Paraguai.